Eu sei, você tenta, 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 mas nada sai do lugar, nada muda. O problema não é você, o problema é a identidade que você está carregando consigo. Me chamo Matheus e estou aqui para te ajudar, porque eu passo por isso e eu fiz esse canal justamente para mim avançar nisso junto com vocês, ok? Bom, gente, eu tava caminhando hoje, eu gosto de caminhar muito porque eu tenho muitos insights, muitos feedbacks, eu gosto inclusive disso. E eu tava caminhando hoje, eu tava pensando na minha infância, eu tava pensando em quando eu ficava de recuperação na escola, os problemas que eu tinha, quando eu só tirava nota boa porque alguém tinha que me bater ou gritar comigo para eu fazer alguma coisa. Isso foi se tornando um padrão, né? A minha identidade, a minha autoimagem, o meu autoconceito, nisso foi ficando um padrão, ou seja, toda vez para mim me superar, toda vez para mim conseguir alguma coisa na vida, tirar uma nota boa, produzir alguma coisa, eu tinha que ter alguém gritando comigo. Só que quando você vai para a vida adulta, você tem boletos, você tem contas para pagar, você tem responsabilidades, tem os filhos, né? Quem tem filhos aí, né, tem responsabilidade, até quem não tem filhos tem boleto, tem conta e tudo mais. Então assim, isso vai meio que moldando, meio que vira um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, ele tem um perigo muito grande, né? Só que, assim, isso começou muito lá atrás, né? Geralmente isso começa quando você é criança ali, quando você está nos seus primeiros anos, e a sua família, as pessoas que estão próximas de você, sua família, ou se não for a família, as pessoas que cuidam ali da sua educação nos seus primeiros anos, elas também passam por isso, né? E acaba que você pega essa identidade para si como se ela fosse tua. Então, você vai modelando essa autoimagem dos seus pais, dos seus parentes, das pessoas que estão ao seu redor, como se ela fosse tua, como se fosse uma verdade para você. E quando você para na sua vida adulta, você vai começando a identificar padrões, né? Você vai começando a identificar padrões, você vai começando a identificar atitudes que demonstram isso. Então, cara, foi legal pra caramba. Por quê? Porque eu cheguei num ponto de vista do seguinte. Porque eu cheguei num ponto de vista, numa seguinte perspectiva. Eu entendi que a minha vida até presente, alguns momentos, ela era o quê? Uma junção de pressões, né? Como se eu estivesse ainda na escola e como se eu ainda estivesse de recuperação, entendeu? Então meio que algumas coisas que aconteceram e tal, cara, foram circunstâncias da autoimagem que eu tinha, ok? E essas circunstâncias representavam coisas que eu vivi na infância. Então, sei lá, alguns padrões de situações que aconteciam. E eu, cara, foi hoje justamente que eu tava caminhando, pensando em algumas coisas e cheguei nesse ponto de vista, cheguei nessa perspectiva, né? Que eu estava de recuperação, gente. Olha que louco isso, né? Da gente analisar e chegar nessa perspectiva, chegar nesse ponto, né? Eu tava de recuperação. Olha que louco. Como assim, Matheus, estava de recuperação? Cara, simplesmente porque não. Sempre pra mim crescer, eu tinha que ter alguém gritando comigo, sabe? Comenta aqui se faz sentido, se algum de vocês também eram assim. Você tem que pagar uma conta e tal, aí você deixa a conta atrasar pra ter que correr atrás pra pagar a conta, em vez de você pagar a conta bem antes dela atrasar, antes do vencimento, enfim. Então meio que só por agora que eu me dei conta disso, eu falei, cara, agora eu entendi, né? Ou seja, agora eu entendi que o meu autoconceito, a minha autoimagem, a minha identidade, ela estava moldada para isso. Então não adiantava eu me esforçar demais, né? Porque eu tinha que mudar a minha autoimagem, mudar esse autoconceito. Como que eu mudo esse autoconceito no final das contas? A gente muda esse autoconceito, gente, quando a gente separa alguns momentos no dia e você não precisa se lembrar de uma vitória muito significativa que você teve. Você precisa somente se lembrar de uma vitória que você teve. Olha que legal isso, gente. Você não precisa se lembrar de quando você conseguiu, sei lá, uma coisa gigante.
Você precisa somente, gente, gente, você só precisa lembrar de uma coisa que te dê alegria por ter conquistado. Sei lá, eu morava na Espanha quando eu era moleque e eu ganhei títulos na base na Espanha. Ou eu lembrar da época que no teatro, por exemplo, na época que eu tava no teatro, porra, eu fui aplaudido. Eu fui o último a falar na cena, né? Bem no finzinho mesmo, cara, bem no finzinho da peça, eu gostei bastante, inclusive. E eu fui o último a falar. Então, depois que eu falei, um monte de gente começou a aplaudir, cara. Então, aquela cena, aqueles aplausos e tal. Então, pra você mudar a sua autoimagem, tu tem que pensar em uma coisa. Não precisa ser tão grande, mas eu dei um exemplo aí pra vocês. E sentir alegria por isso. E se colocar naquele momento, às vezes de primeira não vai dar certo, mas se colocar realmente naquele momento, sabe? Assim vocês vão conseguir mudar a autoimagem de vocês. Fazendo isso várias vezes ao dia, vocês vão colocando um novo padrão no mesencéfalo de vocês. Acho que mesencéfalo ou prosencéfalo, uma coisa assim, eu acho que é mesencéfalo. Tem um órgão no cérebro de vocês que vai pegando esses padrões, né? Então, mais pra frente, se vocês quiserem, nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso, que é muito importante, inclusive. Então, conforme você vai entrando nessa cena, sua bússola interna, ela vai redirecionando. E aí você vai começando a voltar a ter sucesso na vida. Então agora, eu vou terminar o vídeo, eu espero que vocês gostem bastante. Se inscrevam aí também. E, gente, fechem os olhos e se imaginem naquele evento, naquela situação que vocês tanto gostaram na infância. Aquilo que dá alegria pra vocês. Mesmo que seja muito pequeno. Alguma alegria pequena você deve ter tido na vida, né? Então, lembra disso durante 5, 10, 15 minutos. Separa alguns minutos do teu dia pra se lembrar disso. E eu tenho certeza, gente, que isso vai mudar a tua imagem e te ajudar a começar a criar uma vida diferente. Fechou? Até o próximo vídeo. Faz a técnica aí rapidinho, 5 minutinhos. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Até o próximo vídeo.